Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e hoje trago aqui uma receita ótima de flor da Páscoa. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Os ingredientes necessários para o flan são 900 gramas de farinha de trigo sem fermento, tipo 55, mas se não tiverem também podem usar a 65, 150 ml de leite morno, 6 ovos inteiros, 180 gramas de manteiga que vamos amolecer no micro-ondas, 4 ovos que eu tenho aqui para cozer com uma casquinha de cebola durante 10 minutos para depois colocarmos em cima dos nossos flares, 125 gramas de açúcar, uma colher de sobremesa de sal fino, uma colher de sobremesa bem cheia de canela em pó. Eu não tenho hoje erva doce, mas também podem colocar mais uma colher de sobremesa de erva doce, se gostarem. E raspa de 2 limões. Para a esponja que eu vou fazer com o meu fermento, vou usar 150 ml de leite morno, 150 gramas de farinha de trigo sem fermento tipo 55, 40 gramas de açúcar e 42 gramas de fermento fresco de padeiro. Este fermento fresco eu comprei no Lidl. Eu este meu flan vou amassar na minha batedeira elétrica. Então já tenho aqui a taça da batedeira onde eu vou fazer a minha esponja. Vamos começar com os 150 ml do leite morno, apenas morno. Agora tenho aqui o fermento fresco que vamos partir assim em pequenos pedaços. Podemos assim esmagar com a mão. Adicionamos os 40 gramas de açúcar e os 150 gramas de farinha de trigo. Vamos agora envolver bem. Fica assim uma pasta. Vamos agora tapar e deixar repousar por mais ou menos 15 a 20 minutos. Aqui está a minha esponja do fermento, como podem ver já está bem ativado, está prontinho agora a ir amassar o nosso flan. Vamos começar por colocar então a taça na batedeira, colocamos aqui o nosso gancho de amassar massa, adicionamos os 900 gramas da farinha, a manteiga que eu amoleci no meu micro-ondas, o leite morno, os 6 ovos, o açúcar, a raspa do limão, neste caso dos 2 limões, a canela em pó e o sal fino. E agora vamos deixar bater muito bem durante mais ou menos 15 minutos. Vou agora desligar, deixei mais ou menos 15 minutos a amassar. Eu vou agora retirar da minha batedeira, a minha massa ainda está um pouquinho líquida, mas vou acabar de amassar na minha tábua. Polvilhamos a tábua com um pouco de farinha. Agora retiramos a nossa massa. Caso a amasse à mão, podem ir adicionando sempre um pouco mais de farinha se acharem que ela ainda está nesta consistência. Porque às vezes a umidade da nossa massa tem muito a ver com o tamanho também dos nossos ovos. Vou aqui adicionar mais um pouquinho e vamos agora amassar de fora para dentro. Vamos amassando até ela se descolar da nossa tábua. Aqui está, já está a ficar com a consistência boa. Já adicionei mais, se calhar mais 100 a 150 gramas de farinha, mas isto também vai depender. Como eu já vos disse, vão adicionando aos poucos. Quando a vossa massa já começar assim a despegar da tábua, a menina está a colar um pouquinho, vou adicionar mais um pouquinho. A massa deve ficar assim, já mais sem colar. Este processo também se faz muito bem assim em cima da tábua. Vamos de fora para dentro, dobrando a nossa massa. Como eu já disse, se necessário podem ir polvilhando um pouquinho. Ela assim também fica mais bem amassada. Como podem ver, ela já não está a colar. Está a ficar no ponto certo. Vou virar agora ao contrário. Colocar mais um pouquinho de farinha e formar uma bola.
Eu tenho aqui uma taça que eu já pincelei com azeite. Vamos colocar a nossa massa. Eu vou tapar a minha e vamos deixar agora levedar num local bem quentinho por mais ou menos 1 a 2 horas. Eu neste caso eu vou tapar com a minha tampa, porque a minha taça tem tampa, mas podem também colocar uma película aderente ou então mesmo um paninho e colocar então a levedar. Aqui está, como podem ver, a minha massa já levedou bastante, até já levantou a tampa. Hoje estou a usar aqui esta tacinha da Tescoma, que tem esta base em silicone que nós aquecemos no micro-ondas e assim ajuda também a massa a levedar mais rápido. A minha demorou mais ou menos 1h30, mas isto também vai depender do sítio onde vocês a colocarem. Também a podem colocar às vezes no vosso forno desligado, que assim também não há corrente de ar e também ela leveda muito bem. Vou agora retirar a tampa, como também pincelei com o azeite, assim é muito fácil de tirar, não cola. Vou colocar aqui alguma farinha na minha tábua, mas como podem ver esta massa está linda e assim com o azeite descola muito facilmente da taça. Agora vou aqui retirar o ar. Vamos virar ao contrário. Vamos dividir a nossa massa em 2 partes, mais ou menos iguais. Esta massa está mesmo fofinha. E agora aqui também vou retirar um pouquinho da massa para depois fazermos 2 partes iguais para cima, para fazer a cruz no nosso folar. Vou dividir aqui ao meio. Eu vou já formar aqui as 2 tiras para colocar por cima do nosso folar. Já com as tiras enroladas, temos aqui o nosso folar. Vamos colocar por cima de uma folha de papel vegetal no tabuleiro que vai ao forno. Podemos alongar assim um pouco o nosso bolo. Eu tenho aqui os meus ovos que eu cozi com a casca da cebola. Vamos colocar 2. Abrimos assim uma cavidade no bolo. Eu vou cozer um em cada tabuleiro. Eu tenho aqui um ovo que eu já parti e bati. Vamos já pincelar o nosso bolo. O restante ovo vamos reservar para depois pincelar de novo. Vamos colocar aqui a nossa massa que enrolamos por cima dos ovos e vamos formar uma cruz. Metemos lá assim um pouquinho larga, para ela depois também crescer e não partir. Dobramos por baixo do bolo. Eu aqui inicialmente pincelei, que era para as nossas tiras se colarem, e agora vamos levar de novo a levedar por mais 20 a 30 minutos. Aqui está, tenho a restante massa, vou cortar de novo um pouquinho para fazer as 2 tiras. Este aqui voltamos a enrolar para dentro, reservamos e vamos agora formar as nossas tiras. Vamos enrolando e esticando. Enrolamos de forma a ficar uma tira uniforme. Fazemos de novo neste pedacinho de massa para formarmos 2 tiras. Colocamos o nosso folar no centro do tabuleiro, em cima do papel vegetal. Vamos achatar um pouco. Como podem ver, a nossa massa está aqui com bolhinhas. Podemos formar aqui mais ou menos 2 cavidades para colocar os nossos ovos cozidos. Pincelamos um pouco para se colarem melhor as nossas tiras. Agora colocamos as tiras a formar uma cruz. Podemos dobrar para baixo do bolo o excesso. Eu agora já não pincelo outra vez, só pincelo depois no fim de levar a levedar por mais ou menos 20 a 30 minutos. Aqui estão os meus 2 folares, eu já os deixei aqui estar a repousar mais meia hora e entretanto liguei os meus fornos, porque eu vou cozer cada um num forno. Coloquei os meus fornos já a aquecer, a pré-aquecer a 180 graus com as 2 resistências ligadas. Agora vou pincelar com o restante ovo que eu tinha reservado. Pincelamos agora muito bem as tiras
estas tirazinhas da massa e pincelamos também todo o bolo. Já com os meus flores bem pincelados, estão prontinhos a levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos, ou então podem fazer o teste do palito quando o palito sair seco. Estão os nossos bolos cozidos. Aqui estão os meus 2 folares já cozidos. Eu cozi-os ao mesmo tempo porque tenho 2 fornos. Tenho um nesta cozinha e outro na minha cozinha mais antiga. O da minha cozinha mais antiga é um forno que eu ligo as 2 resistências ao mesmo tempo com ventilação. Então esse aqui é este folar foi cozido nesse forno, então com as 2 resistências e com ventilação, o calor no forno circula mais uniformemente, mas neste folar aqui eu tive que reduzir a temperatura para 150 graus ao fim de 10 minutos, porque como o ar circula uniformemente no forno, estava já a ficar dourado demais, ou então iam ter que colocar uma folha de alumínio. E então, se cozerem num forno ventilado, reduzem a temperatura ao fim de 10, 15 minutos para 150 graus e mantém os 40 minutos no forno. Aqui este é o que eu cozi nesta cozinha. Nesta cozinha, o meu forno tem as resistências, tem ventilador, mas é em separado, então eu liguei só o meu forno a pré-aquecer a 180 graus, com as 2 resistências ligadas, sem ventilação. Aqui neste eu mantive a temperatura a 180 graus durante os 40 minutos. Como podem ver, estão os 2 mais ou menos com a mesma cor e estão bem cozidos. Eu vos vou mostrar por baixo. Estão super fofinhos, como podem ver estão bem bonitos. Aqui está, este também está com esta corzinha. Se os quiserem agora manter mais brilhantes, podem-nos agora pincelar com um pouco de manteiga, mas eu vou deixar os meus assim, gosto deles assim, na forma original. Vou agora retirá-los então para uma tábua e depois cortar um pouquinho para vocês verem como ficaram por dentro. Aqui estão meus 2 folares maravilhosos. Como podem ver, esta receita também não é muito difícil de fazer e não há nada como um folar caseiro. Tenho a certeza que se fizerem até para oferecer, esta receita dá para esta quantidade, mas se quiserem também até podem dobrar ou então reduzir, se quiserem fazer só um. Mas este, por exemplo, ficou bem grande, podem dividir a massa em partes iguais e fazer, por exemplo, 3 aqui com esta receita e oferecer a amigos ou até mesmo aos vossos afilhados. Tenho a certeza que vão adorar. Um folar caseiro tem sempre outro sabor. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscrevam o nosso canal, partilhem esta receita com os vossos amigos e familiares, deixem um like. Beijinhos, até à próxima. Uma feliz Páscoa a todos!